gente colocou aqui. A pergunta era o seguinte: cite exemplos dos frutos espirituais que se manifestam na vida do discípulo que submete a palavra. Então, eu já vou logo para a palavra. Eu quero ler Gálatas 5:6. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Amém? Então esses são os frutos do Espírito, irmãos. Um fruto que a gente começa a ver na vida de quem aceita Jesus. Quando você encontra com Jesus, a primeira coisa que você começa a ter é amor pelas pessoas lá fora. Então um fruto maravilhoso do Espírito é o meu testemunho. Quando eu estou dentro da empresa, assim, eu procuro preservar a palavra de Deus na minha vida, porque eu sei que meus companheiros, eles o tempo todo olham para mim. Quando eles falam assim, você começa a pôr a carteirinha assim no seu peito de cristão, eles dizem, eu sou cristão. Imediatamente as pessoas começam a olhar para a tua vida. Entendeu? E a sua diretriz de vida tem que ser outra. Tem que ter aqui em Gálatas 5, o fruto do Espírito, amor, domínio próprio. E as pessoas te cutucam para ver até onde está a tua mansidão, né? Ontem mesmo, por exemplo, eu cheguei aqui no louvor, o fio estava todo bagunçado. Eu falei, misericórdia, Senhor, essa turma me quebra. Quer dizer, ali Deus já tratou comigo. Davi falou, é Deus, meu irmão, tratando com a sua natureza. Então, frutos do Espírito é isso, irmão. Entendeu? Não preciso falar muita coisa mais. Aí o tópico 1.5 é a forma de aprender com o mestre nos dias de hoje através do estudo da palavra. Comente sobre como isso está se perdendo em várias igrejas e a consequência que isso gera para o cristão. Eu venho de uma igreja já tradicional que tinha a escola bíblica assim de uma forma maravilhosa. Era uma escola bíblica frequentada quase por todos os membros da igreja. Eu venho de uma classe chamada Cordeirinho. Eu tinha 8 anos e participava daquela classe, né? E ali a gente aprendia a palavra, não tinha hoje a facilidade que tem, mas então eles colocavam não lembro como é o nome daquilo, uma lã, e ia colando os exemplos ali, né? Colava as ovelhinhas, colava José do Egito, e aquelas coisas iam ficando no nosso coração, a gente ia crescendo com aquilo, né? Então hoje, infelizmente, essa igreja que era tão maravilhosa não tem mais uma escola bíblica. Entendeu? Então já se perdeu muito, que hoje eu converso com os jovens, às vezes, com adolescentes que não conhecem nada da palavra, mais nada, e estão se criando dentro da igreja. Então foi uma grande perda para essa igreja. Até um dia conversando com o pastor Carlos, eu falei, pastor, não deixa a peteca da escola dominical cair, porque é ali que você vai ter gente de qualidade. Gente que tem conhecimento da palavra. Eu me desviei, irmão, e aquela palavra sempre cutucou meu coração. Porque a palavra estava dentro de mim, embutida em mim. Então isso é aprender com o mestre, né? É você buscar a palavra no dia a dia e não deixar essa palavra se perder. Leia a Bíblia. Como você come o arroz e feijão, que é a característica do brasileiro, eu posso comer churrasco o dia inteiro. Mas se eu não comer arroz e feijão, de noite eu estou com fome. Então você tem que comer a palavra, fazer ela ser força para a tua vida mesmo, amém? Agora o tópico 6, o Moacir vai. Pai, senhor, irmãos. Amém. Vou falar um pouco aqui do tópico 1, fruto do Espírito. Primeiramente nós estamos falando do bom testemunho. Nós sabemos, irmãos, que tem muitos crentes que não dão bom testemunho. Está na igreja, ouve a palavra, glorifica a Deus, mas lá fora ele não dá bom testemunho. Ele fala em línguas aqui, profetiza. Lá fora ele briga por qualquer coisa, ele está brigando, está discutindo, está tendo um mau comportamento. Ele dá a mão para os do mundo, faz muitas coisas do mundo. Por exemplo, estava pensando assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer brincadeira, ainda que eu estou passando por um sofrimento, de vez em quando eu faço uma brincadeira, assim os irmãos sabem, né? E eu, antigamente, eu contava muita piada, eu sempre gostei de muita piada, mas eu gostava de piada suja, de bobagem. Hoje não tem coragem de fazer mais isso, eu gosto de uma piadinha assim, em santidade, em temor de Deus. Ontem eu estava com um amigo, um irmão, e nós fomos comer um lanche, e ele contou uma piada profana, de besteira. É o evangelista, ele prega, e eu falei, meu Deus, como que pode uma coisa dessa? Então, irmãos,
é muito importante isso, o fruto do Espírito. Você não fazer mais coisas que vocês faziam antes. Fazia coisas terríveis, né? Isso aí é um dos exemplos. Outra coisa que eu coloquei aqui, separação do mundo. Estamos vendo que muitos crentes não estão mais separando do mundo. Eles vêm à igreja, usam a Bíblia, falam de Jesus, mas estão de mão dada com o mundo, com as diversões mundanas, pecaminosas. Nós sabemos disso, né? Jesus vai vir buscar um povo separado, especial, zeloso de boas obras, né? Então, nessa parte. Agora, eu vou falar do tópico 7 aqui, um pouco rapidamente. O que nós estamos fazendo para contribuir com o evangelismo? Eu vou falar de mim. Depois que eu voltei para a igreja, que eu me acidentei, Deus colocou algo muito profundo no meu coração. Ainda com dificuldade, ainda com sofrimento, com dor que eu tenho passado, eu tenho feito tanto evangelismo como nunca tinha feito na minha vida. Quando eu estava na igreja, 12 anos na igreja, eu quase não falava de Jesus, quase não evangelizava. Hoje eu gasto, graças a Deus, eu vou em Campinas, compro pilhas de DVDs para fazer cópias para evangelizar. Eu faço folhetos na minha casa para evangelizar. Eu saio na rua, eu encontro uma pessoa falando de Jesus para ele, né? Então, muitos não fazem isso. E a missão da igreja é fazer o evangelismo, porque Jesus mandou ir pregar o evangelho. Então, muitas vezes, irmão, há crentes que vêm na igreja, recebem poder, recebem virtude, batismo com o Espírito Santo, né? Tantas coisas gloriosas de Deus, e não abre sua boca lá no mundo, lá para falar bobagem, para fazer brincadeira pecaminosa, fala, né? Então, é essa a diferença que tem que ter no povo de Deus, e muitas vezes não tem, e muitos, não tem muitos, né? Por exemplo, ontem teve a Marcha para Jesus, eu fiquei ali parado, não que não precisamos ser uma estátua para dizer que somos crentes, né? Mas eu via muita gente com um procedimento incorreto. Eu quando tinha um som, o rock, por exemplo, eu rolava para o chão, eu pulava, quebrava a mesa, a cadeira, né? E tinha gente ali só bagunçando na carne. Então, no dia do arrebatamento, vai ser uma surpresa muito grande. Vai ter uma surpresa muito grande, muito grande. Muita gente vai se lamentar. Estava só no oba-oba, só né? Só na carne. Então, é assim, a vida cristã não é brincadeira, não, moço. E o evangelismo, a prioridade da igreja. Poucos crentes andam com folhetinhos evangélicos no seu bolso para evangelizar, né? Não fazem nada. Eu sei que é difícil evangelizar. Eu tenho vezes que eu vou evangelizar, eu tenho levado cada coisa, irmãos, vocês nem sabem, eu perco até o rumo da minha casa. Mas é o que Jesus mandou, evangelizar, tirar as almas que estão indo para o inferno. E muitos não fazem isso, irmãos, que todos nós devemos ter essa consciência que a prioridade da igreja é evangelizar, falar do evangelho para as pessoas. Não importa se ele vai se converter ou não, você tem que semear a semente. Que Deus abençoe. Amém. Então, a gente estava falando aqui sobre o evangelismo, né? Então a Patrícia, ela se converteu há pouco tempo, né? E tem um tópico que ele fala assim: como que a gente faz para mostrar a luz de Jesus na nossa vida, né? Para fazer essa luz resplandecer. E muitas vezes essa luz, a gente recebe tanta luz aqui dentro da igreja, e como que a gente faz para levar essa luz lá fora? E a Paty quer falar uma situação que Deus levou ela esses dias aí. Que eu tenho uma dificuldade de falar por ser tímida, né? E eu sempre orava a Deus, ai Deus, quero evangelizar, quero falar do seu amor, que eu sinto e tal, mas não por ter vergonha da palavra que eu não falo, é que eu sou tímida mesmo. E outro dia eu cheguei na casa da minha patroa para trabalhar, e ela é muito católica, tem um altar de imagem, né? E estava muito doente. Aí eu comecei a orar lá para fazer meu serviço, colocando aquela situação na mão do Senhor, e o Espírito Santo de Deus incomodou para mim não orar longe, e até ela e vim orar para ela. Eu falei, ai Deus, mas outro dia eu fui falar do amor, do que falou que ela falou assim, não vem com religião não, porque eu tenho a minha, você tem a sua, então respeita. E aí daí eu falei, eu vou orar daqui mesmo. E o Espírito Santo me incomodava, não é daqui, é para ela. Daí eu estava lá na cama, cheguei para ela e falei assim, Márcia, posso fazer uma oração para você? Aí ela olhou assim, oração, falei, Daí comecei a orar, orei por ela, pela família dela, que é uma família de idolatria, de espiritismo, assim, é uma família bem complicada. Daí quando eu terminei de orar, ela começou a chorar e falou assim, nossa Patrícia, eu te conheci há um tempo atrás e hoje você vem aqui na minha casa e faz uma oração tão bonita assim, diferente daqui que eu ouço lá na igreja.
igreja que eu vou. Nossa, eu nunca ouvi uma oração tão linda assim, você abençoando a minha casa, o meu filho, a minha família, e à tarde ela estava bem melhor. Para a glória e honra do Senhor. E aí acho que foi uma estratégia que Deus me deu para mim falar